pastor Enoque Vieira de Santana nasceu em 6 de agosto de 1938, na cidade berço da ICEB, Barra do Corda, de onde com 6 anos de idade saiu para ser adotado por uma família preparada por Deus, um casal tradicional da Igreja Cristã Evangélica de Pedreiras, Maranhão, senhor Luiz Lucena e dona Altina. Luiz Lucena era próspero comerciante na cidade. Tratou aquela criança que se tornou adolescente e jovem, dando-lhe toda a educação e assistência, preparando-o para a vida. Enoque foi um jovem ativo na União de Mocidade da Igreja, que naquele tempo já era uma mocidade forte, por ser uma das grandes igrejas da ICEB e de grande destaque e conceito na época. Enoque Santana serviu ao Exército Brasileiro, passando 2 anos no serviço militar, que o habilitou muito para a vida. Sentindo-se chamado para o ministério, ingressou no Seminário Cristão Evangélico do Norte, em São Luís do Maranhão, em 1961, formando-se em teologia em 1966. Mais tarde, já como pastor experiente, retornou àquela mesma casa em 1982 para graduar-se em ministério pastoral. O pastor Enoque voltou à sua terra natal, Barra do Corda, já como estagiário do seminário, nas férias do meio do ano de 1966, a convite da igreja, ora sem pastor. Foi um tempo de muitas atividades evangelísticas na cidade e no interior. O homem já era um dos mais eloquentes pregadores da denominação. Muitas pessoas se converteram a Cristo na época. Cada culto de domingo era uma bênção. As pessoas se convergiam para o templo para ouvirem o pregador. Foi nesse tempo que o jovem concludente do seminário começou um belo relacionamento com aquela que, 2 anos depois, veio a ser a sua esposa. De família tradicional da igreja, Joana Gomes da Silva era uma jovem muito bonita e se destacava na mocidade. Enoque começou seu ministério evangelístico e pastoral como seminarista, visitando aos finais de semana a cidade de Codó, Maranhão, a 218 quilômetros da capital, onde plantou um núcleo evangélico, vindo florescer como uma próspera congregação e, finalmente, uma grande igreja emancipada, sendo ele o seu primeiro pastor. Construiu um pequeno local para os cultos, que mais tarde transformou-se em salas anexas ao templo. Pastor Enoque foi pastor por 2 vezes na igreja de Codó, de 1967 a 1972 e de 1976 e 1977. Pastor Enoque e Joana casaram-se em Barra do Corda em dezembro de 1968, depois de 2 anos de sua formatura e trabalhos em Codó. Ali nasceram seus filhos, Betânia, Timóteo e Lucas. Ele foi pastor da Igreja Cristã Evangélica Betel, em Taguatinga, Brasília, em 1987 e 1988. Foi pastor da Igreja Cristã Evangélica Fortalecense, em Fortaleza, em 1978 e 1979. Foi pastor por 2 mandatos da primeira Igreja Cristã Evangélica de Imperatriz, de 1970 a 1986 e de 1989 a 2005. Um longo e abençoado ministério de 32 anos. Teve o privilégio de fundar outras igrejas naquela cidade,
O pastor Enoque exerceu por 16 anos a presidência da Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil, a ICEB. Os 2 primeiros mandatos, de 1989 a 1997, quando encerrou essa gestão na festa do cinquentenário da ICEB em Barra do Corda. Depois voltou ao 3º e 4º mandatos, de 2005 a 2013, quando encerrou na Convenção de Manaus. O pastor, que hoje é jubilado, exerceu, além de presidente, muitos outros cargos, como vice-presidente, conselheiro, presidiu a comissão de coordenação da denominação, a diretoria do seminário e outras diretorias regionais, criando a região Tocantina, a Amazônia Ocidental e outras. O pastor Enoque foi instrumento de Deus nos grandes avanços da denominação em todos os aspectos. Fez a transferência do primeiro escritório da ICEB, construído ainda na gestão Abdoral, e passou a funcionar por alguns anos aí nesse edifício, e foi o idealizador da construção do atual escritório sede da denominação, incluindo no projeto salas para secretaria, tesouraria, sala de arquivos e almoxarifado, sala para a presidência, sala ampla para reuniões, sala para o escritório da diretoria regional maranhense, para alguns departamentos nacionais, uma ampla sala de reuniões para o departamento de mulheres. O pastor Enoque é um dos nomes mais respeitados e conhecidos em toda a denominação. Conhece praticamente todas as igrejas, campos e congregações da ICEB. Quando presidente, visitou todas elas e conhece pelos nomes todos os obreiros e vastíssimo número de irmãos das igrejas. Homenagens recebidas. Sendo um dos pastores mais conhecidos na 2ª maior cidade do estado do Maranhão, o pastor Enoque Santana foi condecorado pelos seus méritos com o título de comendador. Homenagem esta prestada pelos poderes legislativo e executivo municipais daquela importante cidade. Colaborador da revista Cristã Evangélica, autor de muitas lições da conhecida revista de escola dominical da ICEB. Esteve representando a ICEB junto às missões parceiras na Suíça, na Alemanha e na Inglaterra. Já mais recente, o nosso homenageado exerceu o pastorado também da Igreja Cristã Evangélica de Altamira, em Barra do Corda, onde passou 4 anos. Foi um tempo de provas devido ao seu estado de saúde, mas venceu e, em seguida, recebeu o pastorado da 2ª Igreja Cristã Evangélica na rua José Bonifácio, em Imperatriz. Este é o pastor Enoque Vieira de Santana, servo do Deus Altíssimo, homem de oração, pastor exemplar, esposo dedicado, pai, avô, bisavô e genro virtuoso, probo, amigo fiel, companheiro leal. Senhor Deus e Pai, apresentamos ao Senhor o campo missionário de Macabeira, orando a Deus pelo pastor Herbert Rocha, sua esposa Rayane. Oramos pela liderança da igreja, também, Senhor Deus, pelo avanço do Evangelho, o crescimento desse trabalho, pela organização e implantação e criação de departamentos nesta fase de organização deste campo para uma futura igreja. Queremos pedir a Tua bênção, Senhor Deus, pelos estudos bíblicos dos lares. Nós sabemos, Pai, que Deus sempre levantou famílias, e é no lar, na casa,
Que esses trabalhos de discipulados venham, ó Deus, ser produtivo da vida de quem está participando, e que a Tua palavra mesma, Pai, se ocupe de dar a clareza necessária para a conversão ao Evangelho. Oramos pelas famílias do campo, a saúde, o sustento financeiro, ó Deus, e pelos grandes desafios que tem, como seja a construção da casa pastoral. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.